Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yernites e hoje vamos dar continuidade à série de relatos de pessoas que querem contar também a sua história relacionada com narcisismo, familiares tóxicos e relacionamentos abusivos. Eu recebi vários e-mails com relatos que merecem 100% da sua atenção e por causa disso eu escolhi que por enquanto eu vou ler as histórias desta forma. Então hoje vamos ler a carta da Linda. Quero dizer que todos os nomes e informações já estão mudados para manter a privacidade dessa pessoa. Se você também quer enviar a sua história, você pode enviar para yrabelo.minhahistoria@gmail.com, que também está na descrição desse vídeo. Olá, eu preferia não falar meu nome, mas você pode me chamar de Linda. Hoje, com 46 anos, já posso contar minha história sem ter que chorar ou ter ataque do pânico. Mas ainda dói, e dói muito. Eles dizem que faz parte do meu processo de libertação, mas nem sempre foi assim. Eu tive que fazer anos de terapia para superar tudo o que aconteceu comigo na minha infância e juventude. Eu tinha apenas 8 anos quando eu fui abusada pela primeira vez pelo meu tio, irmão mais velho da minha mãe. Ele tinha na época 34 anos. Nós morávamos todos na casa da minha avó, em um povoado bem pequeno. Eu era a única criança da casa. Minha avó era sempre estressada e vivia reclamando de tudo e de todos. Minha mãe era desempregada e às vezes ela encontrava algo, mas não demorava muito, e ali estava ela sem trabalho novamente. Éramos pobres, bem pobres. Meu tio usava drogas e minha avó estava sempre escondendo os erros dele. Ele não trabalhava e vivia a custo da minha avó e nunca ajudava nos afazeres de casa. Aliás, ninguém. Eu era quem cuidava de quase tudo. A única coisa que eu não fazia era lavar roupas pesadas e cozinhar. Mas isto não ia demorar muito para acontecer. Minha avó me obrigava a acordar às 5 da manhã para limpar as folhas do quintal antes de ir para a escola. O quintal era grande e tinha muitas árvores. Tinha época que ainda estava escuro às 5 da manhã. E era justamente a época que eu era mais abusada pelo meu tio. Ele dizia à minha avó que ia me ajudar. Eu sempre chorava dizendo que eu não queria ir no escuro limpar o quintal. Mas o que eles não sabiam na época era que eu chorava porque eu sabia que ele ia me obrigar a fazer coisas com ele que eu não queria fazer. Minha avó me batia quando eu birrava que não ia limpar o quintal. Minha mãe estava se tornando igual à minha avó. Tentei várias vezes falar para ela que eu tinha medo do meu tio. Ela nem queria me escutar e dizia que eu era malcriada e vivia dizendo que eu era mimada por ser a única criança da casa. Mas a verdade é que eu era a empregada e não a criança da casa. Fazia de tudo e elas só reclamavam e me espancava quando eu não queria fazer. Meu tio, quando ia me ajudar, entre aspas, claro, me levava para o fundo do quintal atrás das árvores e fazia com que eu o tocasse. Eu vomitei várias vezes e ele dizia: se você contar para alguém, eu acabo com vocês todos. Eu tinha que me manter calada, pois todos tinham medo dele e fazia tudo o que ele queria. Isso continuou por 5 anos. Quando eu completei 13, eu virei mocinha e eu fiquei muito feliz porque na minha cabeça eu já era adulta e podia sair de casa. Porque era isso que eu escutava da minha avó. Ela sempre dizia: agora que você já virou moça, vê se não vai engravidar. Eu nunca entendia, pois eu não namorava. Na verdade, eu era uma jovem tímida e medrosa. Não tinha amigos. Era proibido. Eu vim entender anos depois o porquê ela dizia isso. Ela sabia dos abusos do meu tio comigo. E assim como a minha mãe também. Uma certa vez, as duas saíram de casa e eu estava sozinha com meu tio. Nesse dia, ele fez a tentativa de ter relações mais íntimas comigo e eu não deixei. Eu lutei fisicamente com ele e vi a oportunidade de quebrar um copo de vidro na cabeça dele. Algo que ele nunca esperava de mim, nem eu mesma. Pois eu nunca me defendia quando ele me abusava. Ele parou o atentado naquele momento e me espancou ao ponto de quebrar meu braço. Com muita dor fiquei horas chorando quando minha mãe e minha avó chegaram. Ele não deixou eu falar e contou que eu estava com a boca grande e tinha jogado um copo de vidro nele. E ele teve que me ensinar uma lição. Mesmo elas vendo eu ali gritando com dores, elas não me pouparam e se passaram para cima de mim, como se eu fosse uma inimiga da família. Eu sempre me perguntei o porquê que eu nasci. Eles poderiam ter sido felizes se eu não existisse. Um vizinho que ouviu os gritos veio correndo e me viu em prantos e dores. Quando ele perguntou o que havia acontecido, eles disseram que eu caí e machuquei o braço. Ele se prontificou a me levar para o hospital, mas minha avó disse que não precisava,
que ia ficar melhor em alguns dias. Mas ele viu que alguma coisa estava acontecendo, pois eu gritava muito de dor e insistiu a me levar de carro. Chegando lá no hospital, eu fui examinada por um anjo. Um médico que percebeu que a fratura do meu braço não parecia ter acontecido como a minha avó falou. Eu só soube do que aconteceu depois. Ele chamou a minha avó e falou para ela que eu precisava de uma operação no meu braço e com isto eu iria ficar uns dias no hospital e que ela poderia voltar no dia seguinte para me visitar, pois eu precisava de repouso. Horas depois que a minha avó voltou para casa, a polícia chegou junto com alguém que hoje sei que era o conselho tutelar. Eles me faziam 1000 perguntas e eu simplesmente chorava desesperadamente. Lembro que quando eles disseram que se eu falasse a verdade, eles não iriam deixar eu voltar para a casa da minha avó, com muita dor no meu coração e confusa, eu tive coragem de falar a verdade. Depois disso, eu fui morar em um orfanato em outra cidade bem longe da minha família. Logo depois, fui adotada por um casal maravilhoso que me deu amor pela primeira vez. Meu tio foi preso, mas logo depois foi solto por fiança da minha avó. Hoje ele é falecido. Morreu de overdose 2 anos depois do acontecimento. Desde o dia que eu fui para o hospital, eu nunca mais os vi. Não tenho ideia o que aconteceu com a minha mãe ou avó. Eu tinha muitas crises de pânico, muitos pesadelos. Hoje, 33 anos depois, ainda tenho muitas sequelas do que aconteceu. Eu estou sempre em terapia e vivo à base de remédios. Eu consegui com muitas dificuldades e a ajuda do meu psicólogo fazer um curso técnico e me formar em contabilidade. Eu trabalho, me sustento e nunca quis ter filhos. Talvez com medo de ser como minha avó e minha mãe foi comigo. Eu me tornei uma pessoa tímida e solitária. Quase não tenho amigos, pois eu sempre quero ficar só. Eu demorei 30 anos para poder me sentir capaz de contar minha história. Eu entrei em uns grupos de apoio onde eu vejo que eu não sou a única. E quando eu vi o seu vídeo, eu tive que contar minha história também. Eu sei que eu não posso mudar o que aconteceu comigo, mas possa ser que a minha história também ajude alguém que queira confirmação de que ela não está só e que existe esperança de uma mudança. Obrigada, Linda.